Olá, Rio Avistas, Rio Avíssimos presentes. Hoje temos cá o Daniel Campos Silva e o Vítor Azevedo. Boa tarde, caríssimos. Estamos aqui a gravar depois do jogo do Rio Ave com o Estoril, lá embaixo, em Estoril. O Rio Ave fez a reviravolta e ganhou o jogo, terceira vitória consecutiva. Eu durante a semana li que já não tínhamos três vitórias consecutivas há qualquer coisa como 4 anos, 5 anos, qualquer coisa assim. Uh, ocupamos já agora, e como é hábito, por favor, subscrevam o canal, não custa nada, tenho aí o botão, estão a ajudar-me imenso no meu desempenho aqui no canal ao carregarem nesse botão e a dar-nos uma motivaçãozinha extra para continuarmos a ter estas conversas tanto ou nada interessantes. Mas também não aleijamos ninguém, por isso deixem-nos estar aqui. Como eu ia dizendo, 30 pontos, 10º lugar na tabela classificativa, sendo que ainda falta o Alberca jogar. Mas em 3 semanas tudo mudou na nossa realidade, e deixamos de estar com a calculadora na mão para estar numa posição muito mais confortável. Relativamente ao jogo, foi um jogo em que o Rio Ave, não vou dizer que não entrou bem, mas o Estoril entrou melhor na partida. Mas a partida, assim, no, no, no geral, do jogo, pareceu-me a mim uma partida equilibrada, ou muito equilibrada, e se calhar, tem de ser justo, na minha opinião, talvez o empate fosse o resultado mais justo, na minha opinião, até porque claramente, volto a dizer, na minha opinião, o Estoril até teve melhores oportunidades que nós. Nós poderíamos ter, nós sofremos golo. Ao fechar da primeira parte, poderíamos ter empatado o jogo, não fosse a defesa do Estoril tirar o pão da boca a um remate, julgo que do Bruçais, já não me lembro bem. Mas pronto, foi um jogo dividido, caiu para nós, poderia ter caído para eles. Deixamos mais uma vez uma imagem positiva, tivemos jogadores em foco também, eles com exibições muito positivas. Uh, e pronto, a vitória depois acabou por sorrir-nos. Tínhamos tido um penalti na segunda parte que depois foi anulado por fora de jogo do Brabec, que apareceu novamente em zona de finalização, e foi importante hoje, marcou o primeiro gol até. Tendo sido assim validado, poucos minutos depois acabamos por ter também um penalti, que é o facto de que a bola bate na mão do defesa do Estoril, mas eu não posso dizer que não me pareceu ter havido intencionalidade. O jogador do Estoril até vira as costas à bola, embora tenha o braço aberto. Mas pronto, o Nelson Nabi também sofreu, ou também cometeu um penalti assim num jogo em casa. Vou passar agora aqui a bola ao meu colega de painel, Daniel Campos Silva. Daniel, ficaste Olha, eu contente? estou aqui a olhar para a estatística, reforçar um bocadinho o que estavas a dizer, não sei qual é ao certo a que vocês terão, mas eu tenho aqui o total de remates foi 13-13, posse de bola 55-44, tendo em conta que tivemos a ganhar ali perto do fim, normal perdermos um bocadinho de posse de bola. Aliás, eu até posso ver na altura do golo estava 50-49, portanto, totalmente dividida a posse de bola. Depois, em termos de assertividade no passe, 82-78. Os dribles, 4-5. Os duelos aéreos, 4-19. E as interseções, os desarmes, 17-17, por exemplo. Se calhar os cantos foi onde houve um bocadinho mais de diferença, foram 11-7. Mas, efetivamente, foi um jogo muito, muito dividido. E foi dividido de início ao fim. Sim, o Estoril entrou um bocadinho melhor, concordo contigo. Eles não finalizaram dois ou três lances em que a bola passa à frente da nossa baliza e se calhar com o guarda-redes já batido. Portanto, totalmente de acordo. Apesar de nós tentarmos fazer, eu até cheguei a comentar isso, que nós estávamos a jogar bem, mas não estávamos a rematar a baliza. E sem rematar a baliza é difícil dizer que merecíamos o empate, que merecíamos o golo. Complicado. Mas lá conseguimos encontrar mais um bocadinho o sentido lá da rede do galinheiro
e acabámos por apertar um bocadinho naquela parte final, como disseste, não marcámos no final da primeira parte. Alguma sorte que nós tivemos, eles também a tiveram, e fomos a perder para o intervalo, mas a equipa novamente vem bem da cabine e acaba por fazer o gol cedo com o Brabec. Aliás, lanço aqui uma provocação já, que será a provocação também na rede social do Rio Ave para os próximos dias, porque acho que não há mais jogos este mês. Quem é o jogador do mês? Eu não sei, o Blessa fez muitos golos, mas o Brabec, pela disponibilidade na semana passada em fazer o campo todo com bola, para, na altura, o primeiro golo, e agora este golo também neste lance, acho que está a mostrar que é um jogador importante, mais do que ser o melhor ou marcar os golos, se calhar a sua experiência está a demonstrar que é um jogador bastante importante. E isso pode ser interessante, e acho que apesar de tudo vai ganhar o Bleiça o prémio e se calhar merecido por causa dos golos. Mesmo este golo foi um penalti, é verdade, mas temos que nos lembrar que ele estava em campo quando foi marcado o último penalti e foi o Bezerra e desta vez alteraram, talvez para aproveitar a sua confiança, ou a desconfiança que pudesse estar no Bezerra. Qualquer que tenha sido a situação, ele marcou e no passado já falhámos, portanto não é só marcar, embora seja se calhar o mais fácil que ele tinha de todos os que fez. Um, Antes de passar a bola ao Vítor, acho que a equipa safou-se bem, safou-se bem desta situação. Se calhar ganhou um jogo como perdeu outros, incluindo na primeira volta onde jogávamos pior, se calhar já perdemos jogos que dividimos. Desta vez ganhámos um jogo que dividimos. O futebol acaba por ser assim, mas saborosos pontos e vamos ver se a equipa agora não adormece nesta pausa. É verdade. Uh, Vou passar aqui a bola ao Vítor. Reparei agora, enquanto estava aqui a passar a bola ao Vítor, só fizemos 4 substituições. Sim. Tínhamos escapado durante o jogo. Vítor, como é que foi ver uma vitória, uma reviravolta? Boa tarde a todos. Quem diria que iríamos estar aqui hoje com 30 pontos a discutir este jogo, mais uma vitória do Rio Ave, num campo difícil, uma equipa que joga muito, muito bem, bons jogadores, excelente treinador. Uh, e o jogo começa, lá está, como vocês referiram, dividido. Na minha opinião, o Estoril chega ao primeiro golo num lance em que a defesa, ou os jogadores do Rio Ave que estavam a cobrir o ferro, ficam a olhar, 4 jogadores no caso, ficam a olhar, nem saltam, e ele cabeceia à vontade, faz o golo. Depois, até ao final da primeira parte, o Estoril tem algumas oportunidades, mas até foi dividido e acredito que o intervalo até deu mais jeito à equipa do Estoril do que propriamente ao Rio Ave, porque o Rio Ave já estava a ser uma fase mais ascendente, à chegada aos 45 minutos. Depois, a primeira parte começa com um aperto do Estoril até ao nosso golo, praticamente. O nosso golo cai do céu assim como o golo deles caiu para eles. Tem aquela grande defesa do Enio. Defesa, quer dizer, um toquezinho e a bola bate na barra. Não deixa de ser uma defesa. Acho que se ele não toca, ela entra. Ahm, e depois acaba por equilibrar também mais um bocado. Tem aquele lance confuso, que é fora de jogo realmente, o Brabete está fora de jogo. E depois aquele penalti do remate do Nelson, que eu acho que ia para fora do estádio e acaba por bater na mão do defesa de Estoril e pronto, ele marcou o penalti. Já tivemos exatamente um penalti desse género, mas a bola, eu acho que a bola ia mesmo para fora do estádio. E foi a nossa salvação. Só que acho que se nota uma equipa muito mais. Primeiro, acho que acreditam uns nos outros, ainda mais do que acreditavam aqui há uns jogos, porque conseguiram segurar o resultado. E depois
Acho que também já ninguém se lembra que tivemos um treinador, que é quando é que foi, para aí há um mês atrás, que se andava a falar que vinha X ou Y ou Z treinador e depois que rejeitaram, ou seja, que era um treinador a prazo, que já estava despedido e que agora parece que voltou a agarrar na equipa e a conseguir estes resultados positivos para o Rio Ave. Mas ó, Vitor, desculpa interromper, mas veio um treinador novo de Braga. Vem Acho, treinador. depois de Braga, acho que veio um treinador novo para o Rio Ave. É o mesmo, a figura, mas Ah, é outra ideia completamente diferente. exato, mudou a ideia, E eu tenho muita curiosidade em saber quem é que era teimoso. Se era ele ou se era quem lhe mandava, ou se eventualmente alguém lhe mandava explorar a equipa daquela maneira. Isto é exato, muita diferença. porque assim, eu nunca, quer dizer, eu nunca joguei futebol assim a este nível, nem um nível que se pareça, mas acho que não deve ser muito fácil até ter a mesma pessoa, não é? Apesar de estar a jogar num sistema completamente diferente, e um dia esta pessoa aparece e diz: Pronto, as coisas agora vão mudar, vão ser assim assado, e os mesmos jogadores, a mesma equipa, quando voltarem a acreditar e reforçarem na mesma pessoa, acho que deve ser muito raro no futebol. Alguém com quantas derrotas seguidas foram? Seis derrotas ou uma coisa assim, acho que foi. Cinco ou seis, já não me lembro. Seguidas Uh, foram, mas se alargarmos o resultado é pior. não estou a dizer jogos sem ganhar, mas assim derrotas seguidas, quer dizer, não me lembro de um clube, não sei se há algum clube na Primeira Liga, agora nos anos mais recentes, que tenha aguentado um treinador durante tanto tempo e depois esse treinador tenha conseguido, já vai no terceiro resultado, são 9 pontos, são 3 vitórias seguidas. Portanto, acho que é excelente e continua assim até ao fim. Na realidade, estava aqui a ver e até é bem mais é mais do que 9 pontos, são 10 pontos em 4 jogos. E Isso, isso. por curiosidade, estava a ver no mês de março, nem nenhum treinador, nem nenhuma equipa fez mais pontos que o Rio Ave. Uh, Todas as equipas da liga estão, ou seja, as melhores equipas têm no máximo 3 vitórias e um empate. Ainda vamos ter só Não, tiros de nós, e treinador no nós, mês de março. nós Treinador viemos do muito mês. rápido, gravar e eu nem tive tempo de confirmar, mas eu não sei se nós não estamos melhor nesta jornada do que na mesma jornada da primeira volta, ou igual, porque se nós tivemos ali dois empates no início, este caso suplantou uma derrota, portanto eu acho que igualámos a primeira volta. Eu acho que nesta altura, na primeira volta, estávamos melhor. Desculpa lá contrariar-te, mas eu acho que nesta altura da Estou primeira. aqui a ver, mas o 00 não me está a responder, estou aqui a ver se ele me responde. Sabes que nós na primeira volta, nesta altura, tínhamos tido alguns empates em jogos que na segunda volta Sim, sim, no perdemos, início, no pode estar a início. fazer a diferença. Muito bem. Como eu estava a dizer ainda há pouco, o treinador optou por fazer apenas 4 substituições, quanto a mim bem, porque se ele ia pôr o Liavas, acho que é melhor estar quieto. Eu gostei da equipa como se apresentou, mas vou dizer que é assim, houveram 3 jogadores que não é que tenham estado mal, ou muito mal, mas acho que destoam um bocado do resto da equipa. Polman, Spikic e Ntoy. O Ntoy dá-nos ali, na realidade é um terceiro central. Anda ali no meio do campo, mas não agrega muito no jogo ofensivo, destrói muito jogo dos adversários, pronto, pode ser importante nesse sentido. Uh, e é por aí, embora não tenha feito necessariamente uma má exibição. Só acho que teve pouco em jogo. Depois tivemos o Molinho, que logo no início do jogo, aos 15 minutos, já tinha 3 perdas de bola. E o Spikic, que é também da família Molinho, nunca se evidencia muito, tem muita dificuldade para integrar o jogo da equipa. E pronto, nós temos uma asa direita em condições e temos uma asa direita de um F-16 ou da melhor tecnologia
que há, pode não ser a melhor, mas será das melhores, e uma asa esquerda, pá, de inseto, de mosca, é frouxo. Pronto, não dizendo que eles estiveram nitidamente mal, acho que são o elo mais fraco desta equipa. Pelo lado positivo, poderia atribuir, é assim, o Blaise é o homem do momento no Rio Ave, mas para mim o homem do jogo é o Brabec, tanto por este jogo como pelo último, o homem merece. E, e é por aí. Já o treinador, eu acho que ele teve bem, até teve melhor neste jogo do que no último, e se calhar eu engoli algumas palavras do que disse no último jogo. Porque desta vez o Ryan Guilherme entra novamente para substituir o Pullman e não se evidenciou a incapacidade da equipa a fazer a transição para o ataque. Desta vez a equipa respondeu melhor a essa substituição e não me pareceu tão incapacitada de subir, de galgar metros. Uh, Ainda assim, eu não gosto, não posso dizer que fico animado quando vejo no último minuto entrarem jogadores para defender. Mas pronto, se me perguntares também se temos lá jogadores para atacar no banco, também é frouxo. É um bocado por aí. Nota à equipa. Vou dar um 15 pela reviravolta. Não foi um jogo fantástico. Acho que no último jogo até tivemos melhor. Mas dou um 15 pelo querer e por termos ido atrás do resultado, por não termos entrado numa espiral negativa que nos poderia levar novamente ao caminho das derrotas. Daniel, Olha, começando pelas notas, eu dou um 16 por ser fora com o Estoril, por ser fora e com o Estoril, e a reviravolta, não é? Tu estás a falar, mas só que ser fora com o Estoril dou 16 e dou um 14 ao Sotiris, por nada em especial, por nada em especial, se calhar mais pela gestão do banco, do que outra coisa. Eu também comentei quando entrou o Rian Guilherme outra vez, não resultou contra o Estrela e ele estava pela outra vez, mas eu sinceramente estava completamente a ver o jogo, mas distraído do tempo do jogo e olhando para a altura em que a substituição foi feita, ok, aí já faz sentido. No jogo da semana passada ele entrou aos 50 ou 55, talvez, e aí foi muito tempo a perder essa capacidade contra uma equipa que estava fragilizada, ainda por cima. Acho que nós podíamos ter tido ali um jogador com mais capacidade, como o João Graça, não se tinha perdido nada. Neste jogo, sim, se calhar mais perto do fim, é esperar uma reação do Estoril. Acho que ok, faz mais sentido esta substituição. Se calhar, quando entraram aqueles três jogadores, não sei se poderia ter trocado ali a questão do Nikic. O Nikic acaba por ver amarelo, mas eu acho que é já mais em cima do final do jogo e aí talvez pudesse ter entrado um Graça, mas confesso que já não tenho aqui presente qual foi o minuto. Portanto, até já podia ter esgotado as paragens, portanto, tudo bem. Em termos individuais, é engraçado que o Vrosai parece ser o amigo da estatística. Aqui no site que eu costumo usar, ele curiosamente não é o melhor jogador em campo, o melhor jogador em campo é o Ferro, com 8,2 em 10, mas o Vrosai tem 8,0. Ainda assim, eu destacava, além do destaque pá, que no fizeste, site, no site que eu uso, por acaso está o Bruçai com o melhor em campo, 8.2 é, e o não Ferro sei, 8.1. o Bruçai deve ter aqui qualquer coisa estatística, os tackles, os cruzamentos, os dribles, e eventualmente não deve falhar tantos passos assim, apesar de arriscar um bocado, deve ser por aí. Mas eu destacava o guarda-redes. Eu acho que o guarda-redes hoje foi essencial a manter-nos vivos no jogo, tanto na primeira parte e acima de tudo naquela defesa, aquele remate em arco na segunda. E portanto eu hoje vou destacar o gol. Uh, e é por aí. Do ponto de vista negativo, acho que tens alguma razão nos três jogadores que identificaste. Ainda assim, se tivesse, quem dera a nós termos tido estes piquitos na primeira volta, acho que está um jogador diferente também.
Acho que bate certo com aquilo que falámos. Um treinador novo que apareceu a seguir ao jogador do Braga e os jogadores voltaram a acreditar e acho que houve aqui alguns jogadores que ressuscitaram. Em termos de nota, também dou aqui uma nota a pensar no nosso amigo João Paulo Menezes. Pelo segundo jogo consecutivo, ele teve que pôr um ponta de lança a extremo. Tudo bem, pode fazer parte do plano, pode ser essa a estratégia. Se calhar nós aceitamos melhor porque estamos a ganhar e, portanto, aceitamos que é uma adaptação, é para ganhar um segundo homem de ataque, mas não precisa ser necessariamente um extremo. Aceitamos isso de bom grado. Num dia em que as coisas não estejam a correr tão bem, se calhar vamos olhar de lado para esta solução, ou quando ele colocar um João Tomé no corredor, ou talvez o Guta. Vamos, se calhar, olhar com mais desconfiança para essa solução. Fica a nota, continua a faltar. Agora temos o avançado no banco, mas ainda falta, se calhar, um extremo puro e continua lá o Liadas. Não sei. Vitor, notas e Também desempenho. dou nota 16 à equipa. Acho que não é fácil jogar contra o Estoril, como já tinha dito. Excelente equipa. Acho que só tinha perdido esta época duas vezes em casa. Apesar de, na primeira volta, se jogou com os três, ditos três grandes fora. Eh, mas só duas derrotas em casa, acho que é de assinalar, por isso muito, muito difícil jogar contra esta equipa e acho que tem sido também das revelações do campeonato, joga mesmo muito bem. Para o treinador, acho que neste jogo, como vocês falaram, acertou nas substituições. Eu também fui verificar a substituição do Molinho. No último jogo foi aos 58 minutos, mas já estava 2-0. E aí sim, pronto, eu acho que ele trocou um bocado cedo. Hoje foi 20 minutos mais tarde, ia precisar de segurar o resultado porque já se sabia que o Estoril não é o Estrela da Amadora e que ia cair em cima do Rio Ave e caiu, como se viu. Por isso eu acho que o treinador até acaba por acertar nas substituições que acabam por resultar. O Rio Ave acho que até podia ter dilatado ainda mais a vantagem para 3-1, só que o Tumble não teve pernas, não é? Para matar o jogo. Eu disse Eh, que ele ia marcar, não foi culpa minha, e ele é que não quis. não consigo perceber como é que ele não faz golo e depois ainda leva um cartão amarelo no fim, escusado. Já podia ter levado outro antes, quando faz uma simulação parva, numa jogada de ataque, mas pronto. No geral é isso que fica. Disseste quem é que para ti foi o melhor em campo e o pior em campo? Não percebi. Exatamente. Epá, para mim, pronto, já estou farto de bater no Olinho, mas o Spikic acho que passa mesmo muito ao lado dos jogos. Parece que é um jogador que nem se nota, nem se dá por ele, mas não é como o João Moutinho. Este aqui não se dá por ele porque ele não faz mesmo a diferença, não aparece, acaba por nem jogar. Eu acho que ele foi o pior. O melhor. Pá, eu vou ter que dar. Eu sei que vocês gostam do Brabetz e ele faz a diferença, mas o que interessa é a bola que entra e por isso beleza, acho que para mim foi o melhor, foi ele que Mas o homem tirou. marcou um jogo, marcou um golo. Hã? O que interessa é a bola que entra, o homem marcou um golo. Marcou, mas quem marcou o gol decisivo foi o Beleza e foi um bom penalti, um saltinho e o guarda-redes caiu para um lado e a bola foi para o outro. E teve sangue frio e já no jogo anterior tinha sido outro jogador a marcar, por isso ele tomou a responsabilidade deste jogo e fez golo. Por isso eu acho que é o Beleza outra vez. Também para dar uma moral ao homem, a ver se ele continua. Porque o É, Brabete, se falta calhar, ele. porque se calhar o Brabete, espero que não, mas se calhar foi o último gol da carreira dele. Esperemos que não. Ó, Esperemos Tiago, que não. deixa-me Diz só isso. esclarecer então aqui, fiz as contas. Portanto, nós temos menos um ponto do que na primeira volta. A diferença é essa, é menos um ponto. Se pensarmos que na primeira volta temos um empate com o Benfica, pronto, estamos mais perto ainda do que seria de imaginar. E completar o que o Vitor estava a dizer, efetivamente, em casa, a última derrota do Estoril foi com o Famalicão, mas para a taça. Antes disso é com o Sporting, logo no início, e mesmo no início do campeonato, acho que a terceira jornada é com Santa Clara. Portanto, estamos num lote muito restrito de quem conseguiu chatear o Estoril em casa, além de que eles têm aqui muitos verdinhos
Ao contrário de nós, eles têm aqui muitos verdinhos em casa. Nós temos verdinhos, mas é pelas camisolas. Quando temos. Opá, corremos bem, a realidade é essa. Eu já o disse aqui, se calhar o empate era mais ajustado ao jogo que foi, na minha opinião. Nós poderíamos ter ampliado, é verdade, mas eles também poderiam ter feito um jogo diferente. Mas pronto. Eh, Muito bem. Já agora, eu pus o Ntoy, me deu a sensação de que eu pus no lote de piores jogadores, e na realidade pus. Mas neste caso eu acho que não é tanto pela sua falta de empenho e qualidade, acho que é simplesmente por estar deslocado da sua posição. E neste momento, sendo que temos o Ryan Guilherme no banco, acho que já não faz sentido ele estar, ele estar exposto a esta situação. Muito bem. Positivo desta semana, o futsal. O futsal que garantiu o playoff. Uh, Ganhamos por 5-4, julgo, não estou em erro, pois não, aos Leões de Porto Foi, Salvo. foi. Sim. Uh, e, Em cima da e Medina. já garantimos o playoff. Uh, Também neste jogo, claro, terceira vitória consecutiva é sempre de salientar. Já pelo lado negativo, não é bem um negativo, mas é um alerta e tem mais a ver com a equipa feminina que infelizmente empatou com o Braga e pronto, o campeonato está a encaminhar-se para o fim. Eh, Convém estas meninas terem moral, que é para não sermos relegados à segunda divisão. Pronto, foi o ponto menos interessante que eu encontrei, eh, mas não é necessariamente uma derrota, é o que eu quero dizer. Daniel, Olha, os meus temas positivos e negativos são exatamente os mesmos. Por isso, deixa-me só acrescentar que, além do garantido playoff, também está extremamente bem encaminhado a fuga a Sporting e Benfica, o que significaria fazer, à partida, fazer a luta pela próxima fase ou pela meia-final com Braga ou Leões de Porto Salvo. E podemos tentar agora discutir aqui o fator casa fora. Pronto, não será muito fácil. O Porto Salvo tem um calendário mais difícil, mas também implica que nós tínhamos que vencer toda a gente. Portanto, vamos ver se conseguimos. Um, no feminino, a situação é mesmo essa. Eu, por acaso, até fiz isto hoje de manhã. Ainda não sabia do empate, naturalmente, mas sim, a coisa é complicada. Acho que agora, em vez de termos 3 pontos, temos 4 pontos sobre o último classificado, mas que ainda não jogou. Joga dia 28, se não estou em erro. Temos o jogo com eles na próxima semana, ou na próxima jornada, não é na próxima semana, é na próxima jornada. Portanto, é um jogo, acima de tudo, a não perder pontos com eles. E se conseguimos ganhar, se calhar até fica a manutenção, ou melhor, o play-off garantido. Portanto, fugimos à descida direta. Ainda para mais, depois desse jogo, jogámos com 3 dos 4 primeiros, jogámos com o Valadares, jogámos com o Benfica e jogámos com o Sporting. Não sei se é esta a ordem, mas são estes os jogos. Portanto, situação difícil de pontuar. Eh, Depois, ficando no lugar de playoff, temos que lutar com as duas equipas, ou com uma das duas equipas que vem de baixo. À partida, fugimos ao Porto, que seria um adversário muito complicado, e como prova o que está a fazer na Taça de Portugal, à partida será Albergaria ou Gil Vicente, mas será sempre difícil. vamos lá ver, o próximo jogo é importante, coisa amanhã. Vitor, positivo e negativo. Exato. A primeira parte é igual, positivo, vitória do futsal ontem. Tive a oportunidade de ver o jogo pela transmissão do Canal 11. Pensei que seria um pouco mais fácil chegar à vitória, mas esta só veio a 12 segundos do final do jogo. Mais um golo do Ruben Góis. Foi pena terem-se deixado empatar, mas pronto, no fim tudo correu bem.
Negativo. Algo que mais uma vez aconteceu no jogo do Rio Ave. Começamos sem qualquer jogador português em campo. O que já é habitual na nossa equipa. Esta época já não há nada a fazer, porque o plantel é o que temos, mas espero que seja pensado de maneira diferente para a próxima época, porque ainda esta semana, acho que foi esta semana, tivemos um vídeo nas redes sociais da Liga, acho que é da Liga, não sei se, acho que não, da Federação, peço desculpa, da Federação, eh, onde é explicado a relação próxima que o clube tem com o presidente e com a Federação Portuguesa de Futebol para projetar de maneira melhor e positiva o futebol português. E se depois temos atitudes assim, nem termos atletas portugueses no 11 inicial de uma equipa como o Rio Ave, acho que não bate muito bem com aquela que é a narrativa que surgiu nesse vídeo durante esta semana. Espero que seja pensado ou repensado para a próxima época e que tenhamos mais qualidade no nosso plantel, qualidade made in Portugal e não olhinhos desta vida e speakiches e já nem vou falar do banco porque, bem, seria estar aqui, não valia a pena, não é? Liavas e pronto, tinha que referir o Liavas, Tiago. Muito bem, Era isso. eu também tinha falado dele. Muito bem, eu para o meu tema é isto. O que é que eu trago? Trago a revisão às regras para 26, 27 e entre a revisão estão medidas como, por exemplo, os jogadores que demorarem mais de 10 segundos a abandonar o campo, a equipa será penalizada e o jogador que iria entrar a seguir entrará mais tarde 1 minuto. Além disso, o VAR vai poder passar a intervir em cantos que seja objetivamente, ou seja, que seja de fácil vislumbre que há um erro, em cartões amarelos que definam as expulsões e julgo que é só, peraí, tenho aqui a minha cábula. Uh, Bem, está os jogadores que irá aprovar até 1 minuto. Exceção feita, ok, é isso. Exceção sempre para os guarda-redes. Não é por acaso que também são estes que passam a vida no chão a maioria das vezes. Daniel, Olha, se tiveres aí o e-mail da FIFA, mandei a sugestão, ao International Board, mandei a sugestão que quando o guarda-redes é assistido, sai um colega do campo. E se calhar ele deixa de se mandar para o chão. Ahm, e ainda também sobre o que o Vitor disse, falta-nos uma grande entrevista à nossa SAD, para falar deste assunto. Já os jornalistas falam todos do assunto, quando estão a comentar os jogos e quando estão a comentar durante a O semana. Rio Ave pode já enviou o convite, mas não obteve resposta. Portanto, eu diria que há interesse no tema por parte dos jornalistas. Portanto, se não existe ainda essa entrevista, das duas, uma, ou os jornalistas têm uma falsa vontade de falar sobre o assunto, ou então na SAD não há vontade de falar sobre esse assunto. Mas eu gostava de saber qual é que é a posição, pelo menos pública, do clube, sobre isto, da SAD sobre isto. O meu tema extra, olha, foi escrito durante o jogo, e após sofrermos o nosso gol. Portanto, isto pode ter aqui alguma imprecisão, porque eu tive que reescrevê-lo sempre, que tem a ver com a bola parada. Nós, este ano, esta época, marcámos 28 golos, sofremos 47, se eu não estou em erro. Marcámos 6 golos de bola parada, eu comecei com 4, tive que acabar em 6 o texto. 3 de penalti e 3 de livre ou canto. O sítio onde eu fui buscar a informação não especifica. Um deles é este, o outro é o livre direto do Aguilera e o outro, que confesso que não sei. A questão aqui é que nós sofremos 16 golos de bola parada e apenas 2 foram de penalti. Quer dizer que foram 14 de livre ou canto, diretos ou não. 14 golos foram de livre ou canto. E eu relembro, nós marcámos 28 golos. Portanto, eh, metade dos golos que nós marcámos, quisermos dizer assim, sofremos só de bola parada. Não há aqui uma ligação direta, mas é uma ligação da proporção.
Hum, Em livres, no ataque, somos em livres ou cantos, lá está. Nesta bola parada que não penalti. Em termos de ataque, somos a segunda pior equipa, depois do Aves. Portanto, nós temos 13 e o Aves tem 2. Acho que segue o Estrela com 5, se a minha memória não me está a falhar. A melhor equipa, neste aspecto, tem 14 e são, curiosamente, Gil Vicente, que nos marcou um gol de bola parada, pelo menos um, no final do jogo. O Sporting, que nos marcou dois ou três no segundo jogo, nem me lembro do primeiro. E o Estoril, que nos marcou hoje um gol de bola parada e que também nos deu uns sustos valentes nessa bola parada, incluindo, por exemplo, o tal remate em arco que vai à trave, na verdade, vem de um canto, não é um canto tradicional, mas vem de um canto e põe-nos em sarilhos. Na defesa, Oh, Agora tá. Malta, tivemos um problema técnico. Aliás, na realidade foram dois problemas técnicos. Daniel, lembras-te onde é que ias? sim, em livros, portanto, passando aqui a parte do que é que nós marcamos e do que é que nós sofremos, vamos comparar com outras equipas. Em livres ou cantos, no ataque somos a segunda pior equipa do campeonato depois do Aves, que tem dois, nós temos três, a seguir vem o Estrela com cinco. Em termos de melhor equipa, já para vermos a nossa posição em relação à melhor equipa. A melhor equipa, na verdade, são três, com 14. É o Gil Vicente, que nos marcou pelo menos um golo a acabar o jogo com eles na primeira volta e que deu o empate, teríamos ganho. O Sporting, que no último jogo marcou dois ou três. E o Estoril, que hoje nos marcou um golo e nos fez passar mal em muitas ocasiões, incluindo a bola que vai à trave, não sendo um canto normal, tradicional, é de um canto, fazem um canto curto e metem-nos uma bola na barra. Em termos defensivos, ou seja, quantos é que nós já concedemos? Somos também um mau registro, somos a terceira pior equipa, atrás do Aves, que tem 16, o Arouca tem 15 golos sofridos, e relembro que nós temos 14, portanto, vimos logo a seguir. É algo a melhorar ainda para este ano era bom, mas essencialmente para o próximo ano. E eu acho que estes números revelam que o problema não será só características, será também o treino. E nós sabemos que hoje em dia há treinadores específicos para isto, portanto, pode ser uma necessidade de reforçar a equipa técnica para a bola parada, porque hoje, como o Vitor falou, não é só o facto de estar os outros não saltarem, é que o jogo está sozinho, não está a ser marcado. E isto acontece várias vezes. No meu entender, que não sou especialista, mas no que nós vemos e vamos aprendendo nos programas de especialidades, claramente não existe marcação ao homem. Acho que não se pode deixar o jogador mais alto do adversário sem uma marcação ao homem, isso já é a minha opinião, mas claramente não há marcação ao homem e não funciona a zona que está a ser feita. Isto tem que ser trabalhado e urgentemente, porque foram-se com 14 golos sofridos desta maneira, foram de certeza alguns pontos à vida assim. Urgentemente, a faltar 4 pontos. Pá, É isso. já estou bem confiante. Mas tem que lançar urgentemente o anúncio online nos centros de emprego para ver se vem o novo técnico para a próxima época. Não sei se vamos ter novo. Novo para o lugar. Novo para o lugar só para esse, para reforçar o staff do Ah, Futebol de Polos. ok. Se calhar pode nem substituir ninguém. Se calhar é preciso alguém com mais competência e aumenta-se a equipa. Vitor, o meu tem a ver exatamente com aquilo que o Daniel falou, mas comparando fazendo ali um rácio com aquilo que é a quantia que o Rio Ave gasta em salários para uma época que acho que é. Fui aqui ver o Capology, acho que é assim que se chama. São 9,7 milhões de euros, de acordo com este site, por ano. Não sei até que ponto é que assim, é. não quero contrariar-te, mas eu tenho ideia de ter visto uma notícia esta semana partilhada no nosso chat que era de 8,9. Mas eu É, Tens 8 ponto razão, qualquer coisa. vou tens pesquisar aqui. razão. 8,92 milhões, tens razão, de euros.
e comparando aquilo que é a produtividade da equipa, podemos falar daquilo que o Daniel teve aqui a falar agora, podemos falar da classificação, podemos falar do número de golos marcados e sofridos que temos em relação às equipas que estão acima de nós e que têm uma folha salarial muito mais baixa do que a nossa, política de contratações e essas coisas todas. Uh, Podia também haver uma espécie de uma reflexão dentro do clube sobre será que estamos a ir no bom caminho a nível da gestão dos próprios recursos humanos e dos recursos financeiros do clube, porque pagar bem, não é? Normalmente no futebol os que mais pagam são sempre, quase sempre os mais bem-sucedidos, mas no caso aqui do Rio Ave não acontece, porque as quatro equipas que estão acima de nós são os quatro primeiros classificados, mas não, o mesmo não se passa connosco e era só para deixar aqui a mensagem e para que os nossos restantes colegas rioavistas também refletissem sobre isso. E depois podem consultar a lista. Eu não sei até que ponto é que isto aqui é Não, Vitor, deixa-me dizer, logo no início do site tem lá um disclaimer e eles assumem que é tudo com base em estimado. algoritmo. Sim, eles dizem que é tudo estimado com base no algoritmo e que e eu acho que o bolo também não andará muito longe de contas que já foram feitas por outros riovistas e que participam aqui no Rio Avíssimos, mas essa Hum. distribuição é muito esquisita. Aliás, eu se fizesse parte desse plantel, desse balneário, ia ter muito pouca vontade de jogar, porque há aí coisas aberrantes. Eu posso dar o exemplo de uma, é o Chamorro ganhar 3 vezes mais do que o Vrossai ou do que o guarda-redes titular neste momento. Não me faz sentido e não quero crer que seja esse o caminho real. Já o volume pode estar dentro do correto, ou como pode ser até maior. Mas continua a ser válido o que disseste sem dúvida que devemos ter uma folha salarial dentro dos 8 primeiros. Não me custa Até o acreditar nada próprio disso. Liabas ganha mais do dobro do que o Brossai e do que o, Pronto. o Enio. Isso é-me esquisito por tudo, né? Vendo a lista é esquisito, mas acredito plenamente que estejamos nos 8 plantéis mais caros em termos de folha salarial e não estamos lá em termos de competitividade, ou se calhar agora, como disse o Tiago neste programa, se calhar estamos. Neste mês, se calhar estamos lá. Agora, nós não andamos a jogar assim desde o início e, portanto, se calhar Exato. só agora é que estamos a ver a verdadeira força. As folhas salariais, os contratos que as pessoas têm, também têm muito a ver com como é que eles são feitos. O Bruçai é mal pago e enquanto continuar no grupo Marinakis vai ser mal pago, porque é um jogador da casa, um jogador da formação. O contrato dele foi sempre com o Olympiacos, depois veio para cá, o patrão continua a ser o mesmo. E então, enquanto não houver ninguém a chegar aqui e dizer assim: olha, eu quero esse miúdo, dou X por ele, ou até nem dizer ao clube dou X por ele, dizer-lhe ele: olha, anda a jogar para cá, eu dou-te Y para tu jogares aqui. Ele vai ter muito pouca capacidade de negociar o contrato dele. Eh, Ao passo que, por exemplo, tanto o Liabas como o Chamorro, eh, Deus o tenha uns dias, pá, salvo seja, não estou a desejar a morte a ninguém, ok? Eh, e eles vêm de realidades diferentes, foram contratados de equipas que não estavam no satélite de Marinakis e conseguiram negociar os seus contratos. O mesmo não acontece com o Bruçai. É assim, o Bruçai também, ele já está cá há 3 épocas, eu julgo que ele tinha um contrato de 5 anos e meio, e ele entretanto ou sai ou Ou renova. revê, ou assim, ou revê as condições contratuais, mas pá, eles renovaram com o Lomboto e E atenção, ele ganha mais para o Ossai. eu gosto do Lomboto. O que eu quero dizer é, se eles renovaram com o Lomboto, que tem muito menos preponderância na equipa, quase mal joga o rapaz, eh, julgo que também com facilidade o irão fazer com o Bruçai. Ou então não, e provam
acima de tudo, a nossa gestão é imprevisível. Não há outra palavra que caracterize Muito muito isso. imprevisível. Muito bem. Tem alguma coisa a acrescentar? Não. Pronto, assim sendo, vamos dar este Rio Avíssimos por encerrado. Rio Avista que estiveste desse lado, por favor, não te esqueças, deixar, subscreve o canal se ainda não o fazes. Uh, Gostaria já ajudar muito, pedia-te, por favor, que o fizesses. E a quem estiver a assistir e já nos conheça, um likezinho aí, não custa nada. Se carregarem no botão que têm aí em baixo, se quiserem, se tiverem com tempo, um comentáriozinho, uma partilha, uh, fica-nos bem, a nós todos, promover a imagem do nosso clube. E eu digo-vos desde já que fico muito agradecido. Como estava a dizer, encerrar o programa. Uma boa semana a todos e para a semana cá estamos novamente com o. Alguém me ajuda? É para a semana é com a seleção. Vai parar? É Sim. Alverca, próximo jogo, acho eu. Mas, Alverca, exatamente. O próximo jogo é Alverca. Em casa, Alverca. mas é já ou para? É 4 de Abril aqui. Mas Quatro. não sei se, não Portanto, sei se calhar já está para. definido. Para a seleção agora. Ok, para mais ou menos 2 Portanto, semaninhas. agora que vamos fazer o especial identidade. E vamos trazer alguém para falar sobre a falta de jogadores portugueses. Opa, eu não sei sobre a especial, contudo, contudo posso tentar aqui arranjar algum tema que seja interessante para fazer, porque também não vamos fazer por fazer. Vamos, que é para não quebrarmos esta confiança que o ouvinte tem connosco. Nós dizemos coisas que agregam tanto sempre. Eh, e é isso, malta. Uma boa semana a todos e no próximo jogo do Rio Ave já não conto com outra coisa que não uma vitória. Aliás, isto a somar, estamos 15 pontos atrás da Europa. Vamos lá ver. Um abraço, malta. Depois do Rio Ave Alberca,